Você já se viu diante de uma situação implacável, de uma tomada de decisão que você não teve nenhuma opção a não ser tomar aquela decisão? O que são escolhas? Escolha é o ato ou o efeito de escolher. É preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. É predileção. Você chega numa sorveteria e tem uma variedade de sabores e você escolhe um dentre os disponíveis. Outra expressão do nosso assunto é atitudes, que é a maneira como o corpo humano animal está posicionado. É pose, posição, postura. Como, por exemplo, guerreiros em atitude de ataque. Também é comportamento ditado por disposição interior, a maneira, a conduta, como por exemplo, atitude arrogante, atitude passiva, atitude agressiva. De acordo com a psicologia, a atitude é comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. As atitudes determinam a vida anímica, ou quer dizer, interior da alma de cada indivíduo. As atitudes são patenteadas através das reações repetidas de uma pessoa. Este termo tem particular aplicação no estudo do caráter como indicação inata ou adquirida, relativamente estável para sentir e atuar de uma forma determinada. Também tem conceito de atitude na pedagogia, na sociologia e na filosofia. O tema geral da nossa revista da Escola Dominical desse primeiro trimestre é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. A lição do próximo domingo, dia 17 de fevereiro, tem como assunto tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. O texto áureo: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está em 1 João capítulo 2, verso 16. A verdade prática nos diz que a tentação, no sentido religioso, é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, do verso 1 a 11, que trata sobre a tentação de Jesus. O objetivo geral desta lição é mostrar que Jesus venceu a tentação. E o ponto central nos traz o seguinte: ainda que sejamos tentados, em Jesus somos vitoriosos. Na nossa introdução, nós encontramos que há certo paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e as 40 noites em que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo. A diferença é que Israel não passou no teste e Jesus foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com nossas escolhas e atitudes na jornada de nossa vida espiritual. E devo acrescentar que vida espiritual não está dissociada, desvinculada da vida social, ética e moral. Então tudo está interligado, não dá para viver uma coisa isolada da outra. A primeira parte desta lição vem falar sobre a tentação, vem abordar a tentação. E os objetivos específicos o objetivo específico desta parte é conceituar a tentação. E nós encontramos que os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. E aqui nós temos 3 subpontos, que é a provocação de Refidim, a experiência de Massá e Meribá e a provação como teste. Ocorre que após a saída do povo hebreu do Egito, eles chegaram a um ponto geográfico chamado Deserto de Sim.
essa palavra, sim, significa seco, árido. Aí então Deus os orientou para ir para Refidim. E Refidim, o sentido da palavra, é que era um lugar de descanso, um lugar de paz, de repouso. Entretanto, quando o povo chegou lá, eles observaram que era um lugar sem água, seco, não havia água. E eles entraram em desespero e partiram para cima de Moisés e Arão e tiveram ali uma contenda, porque eles tiraram-os do Egito, disseram que iam levá-los para uma terra que manava leite e mel, e nem água eles tinham. E então eles fizeram uma provocação a Deus, dizendo: Deus, o Senhor, está entre nós ou não? E o texto nos diz que por esta causa eles colocaram o nome daquele lugar de Massá e Meribá. Êxodo 17 diz: e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vejam como quando a pessoa se sente angustiada, se sente pressionada por alguma circunstância, ela fica nessa dúvida: será que Deus está comigo? Será que Deus está conosco? E aquilo foi uma ofensa a Deus, porque foi Ele que mandou eles saírem de Sim e irem para Refidim. E quando Moisés clamou a Deus, o Senhor disse: chama Arão, pega o teu bordão, chama os anciãos de Israel e vai lá para aquela rocha, que eu estarei sobre ela, e tu ferirás a rocha e ela produzirá água para o povo. E assim fez Moisés. Subiu junto com aquele grupo de pessoas e, ao se defrontar com a rocha, ele feriu a rocha com o bordão e da rocha brotou água e todo o povo tomou água. Às vezes as pessoas só creem no que elas veem. Como elas não viram nenhum córrego, não viram nenhum manancial, pensavam que não tinha água. Mas havia água, a providência divina é perfeita. A síntese do primeiro tópico traz o seguinte: a provocação de Refidim e a experiência de Massá e Meribá, embora esta fosse uma ofensa a Deus, mostram que a tentação é um período de teste em nossa vida. Semelhante a um concurso que muitas pessoas são convocadas e elas vão ser avaliadas através daquela prova, daquele teste, para poder analisar os conhecimentos, as qualificações que as pessoas têm. E então, depois daquela prova, é feito a correção, e os que estiverem melhores pontos, os que tiverem melhores pontos, serão convocados. E se houver vaga suficiente, eles serão colocados. Não é diferente da nossa jornada cristã. Nós passamos por situações que é como uma prova, que é como um teste, para ver se de fato nós temos fé, nós confiamos em Deus ou não. A parte 2 desta lição vem tratar da tentação de Jesus. E aqui também vem responder o objetivo específico número 2, que é explicar o processo da tentação de Jesus. O Senhor, Ele nos prova, mas a tentação, ela é provocada pelo maligno. É ele que nos tenta, que nos induz a fazer alguma coisa errada. E nós vemos que no deserto, Jesus, após ter sido batizado, a palavra de Deus nos diz que quando ele orava, os céus se abriram, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele, e se ouviu uma voz no céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E logo em seguida, quando ele saiu da água, o Espírito o conduziu para o deserto. E Lucas diz que ele o conduziu no deserto, guiando por onde ele ia. O deserto aqui, na verdade, é um local fora da área urbana onde ele se encontrava antes, ali na margem do Jordão. Então ele saiu para um lugar ermo. Provavelmente haviam alguns habitantes por lá, provavelmente os essênios estivessem por lá, porque João Batista historicamente conviveu com os essênios nos desertos. Provavelmente os essênios estavam naquele local.
É por isso que nós temos essa informação histórica. Alguém registrou o que aconteceu com o Senhor Jesus. E ele foi levado ao deserto e lá passou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer. E durante esse período é que ele sofreu a tentação, num momento de necessidade física do seu corpo, pois ele tinha 40 dias e 40 noites sem comer, deixa a pessoa debilitada. E chegou aquele momento em que o corpo pediu alimento e Jesus sentiu fome. E a síntese desse tópico nos diz que, levado ao deserto pelo Espírito Santo, Jesus foi tentado pelo diabo. Observem que ele não foi por sua conta, ele foi conduzido pelo Espírito. Mas o Espírito não só conduz para as lutas, como também dá condições de a pessoa vencer a luta. É o que nós vemos na terceira parte dessa lição, que trata da tríplice tentação. E o objetivo específico é elencar a tentação de Jesus. Marcos e Lucas registram as 3 últimas investidas de Satanás contra Jesus, e elas foram o ápice das tentações. Isso naquele momento, porque ele não deixou de ser tentado pelo maligno. Dos textos disse que o maligno se afastou esperando uma ocasião oportuna. E o maligno utilizou muitas pessoas para provocarem o Senhor Jesus, para tentarem o Senhor Jesus. A primeira investida do maligno foi com relação a uma necessidade física do Senhor, que foi a necessidade de alimento. Ele teve fome. Aí o maligno aproveitou e fez aqui a sua provocação. Lá no Jordão, o Senhor havia dito: este é o meu filho amado. E aqui ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Veja como o maligno é astucioso. Ele aqui vem desafiar o Senhor Jesus para provar que ele era o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus deu uma resposta que deixou o maligno desarmado. À semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico com algo que lhe fora proibido. No caso de Adão e Eva, foi a fruta. No caso de Jesus, era comer uma pedra. Não faz nenhum sentido. Isso aqui trata-se da concupiscência da carne, que João, lá no 1 João capítulo 2, verso 16, fala: abomina. A segunda investida está no verso 5, que nos diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mais uma vez, a provocação para que o Senhor demonstrasse a sua divindade, a sua filiação do Pai. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo, usando o texto do Salmo 91, 11 e 12, que nos diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Essa provocação aqui vai justo na soberba da vida, porque aquilo seria um espetáculo, o Senhor Jesus se lançar lá de cima e os anjos trazê-lo até pousar na terra, no meio da multidão que estava lá embaixo. Aquilo seria uma demonstração espetacular da sua divindade. Mas o Senhor Jesus mais uma vez resistiu a essa provocação do inimigo. A terceira está no verso 8, que nos diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Este último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Aqui trata-se da concupiscência dos olhos. Ele mostrou
talvez em uma visão, em um momento, ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua estrutura, e disse que daria ao Senhor Jesus se ele atendesse só uma condiçãozinha de prostrado o adorar. E o Senhor Jesus, mais uma vez, desmonta o inimigo com a palavra de Deus. A resposta de Jesus, o ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano. A concupiscência da carne, o prazer, o desejo forte, incontrolável da carne. Só que Jesus estava sob a sua natureza humana, estava sob controle da sua natureza espiritual. A concupiscência da carne, a outra concupiscência, a dos olhos, ele lhe mostrou no momento todos os reinos do mundo e a sua glória. E a soberba da vida, que era aquela demonstração espetacular de descer, de se lançar do pináculo do templo e ser trazido pelos anjos até o chão, conforme 1 João 2,16. O inimigo foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Em todas as investidas, o Senhor resistiu dizendo, está escrito. Deuteronômio 8,3 está escrito assim, ele te humilhou, Moisés se referindo aos hebreus, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esta foi a resistência do Senhor com a palavra de Deus. Não só está escrito, não só de pão viverá o homem. Na segunda investida, o Senhor Jesus menciona Deuteronômio 6,16, quando ele manda o Senhor se lançar, propõe para o Senhor se lançar do pináculo do templo. O Senhor respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus, está em Deuteronômio 6,16. E na terceira investida, o Senhor Jesus usa o texto de Deuteronômio 6,13 que diz, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Jesus refutou o inimigo, resistiu ao inimigo dizendo, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas antes de o Senhor mencionar a Escritura, ele expulsou o Satanás dizendo, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A síntese desse tópico nos traz o seguinte, 3 tentações de Jesus, transformar pedras em pães, jogar-se do pináculo do templo e ser amparado por um anjo, e dominar o mundo se adorasse o diabo. Essa lição vem nos chamar a atenção para algo importante. Tentação em si mesma, ela não é pecado. Ela só é uma proposta, uma indução, uma atração para que o ser humano, para que a pessoa, para que o cristão ceda e então peque. Observemos que a árvore estava lá no meio do jardim. Os dois conviviam com aquela árvore. Então, ela em si não apresentava nenhum risco. O risco era eles desobedecerem, eles ultrapassarem aquele limite e comer da árvore. Foi aí que o inimigo veio trazer a proposta de remover esse limite para o casal e eles cederam à tentação. Então, aí é que está o risco. Nós temos desejos, sentimentos, impulsos, paixões internas. E também somos atraídos pelas propostas externas que o mundo nos apresenta. Compete a nós termos o controle dos nossos impulsos, das nossas paixões, dos nossos desejos. Porque se eles estiverem fora de controle, nós corremos o risco de ceder às tentações e transgredir a ordem de Deus. A conclusão nos diz que, diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a força e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele ousou tentar o próprio Filho de Deus. Adão foi testado e não passou no teste, está em Gênesis capítulo 3, verso 11 e 12. Da mesma forma, Israel foi reprovado, logo no limiar de sua história como nação, Deuteronômio 9, 12
eles substituíram Deus por um bezerro de ouro. E por isso o Senhor os reprovou. Mas Jesus foi aprovado. Glória a Deus. Atos 2:22, o apóstolo diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então aqui o Senhor Jesus o Nazareno foi um homem aprovado por Deus, não só lá na tentação do deserto, como em toda a trajetória da sua vida. Ele cumpriu o propósito de morrer na cruz em nosso lugar para nos trazer o perdão e a redenção da nossa culpa e dos nossos pecados. Mas ele não ficou retido na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia e agora está à direita de Deus intercedendo por nós, para que nós tenhamos um parceiro no céu que se compadece das nossas fraquezas. Mas aqui na terra também nós temos um parceiro presente conosco, que é o Espírito Santo, que nos conduz, mesmo entre as provas e tentações, mas é Ele que nos conduz, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Mas nós precisamos nos proteger. Como nós vimos lá no início da introdução desta edição, a importância da atitude. Nós precisamos ter atitude diante das pressões, das propostas que nos apresentam, sejam quais forem as circunstâncias. Nós precisamos ter um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. Seja qual forem as propostas, nós precisamos ter uma atitude de fidelidade a Deus e à sua palavra e à família e à igreja. Se nós fizermos assim, nós seremos vitoriosos na nossa trajetória cristã e no final receberemos de Deus a nossa recompensa. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que esta edição sirva de um revigoramento para a nossa fé e a nossa confiança na nossa jornada cristã.